cachorro da vizinha, que parece Tasmania. Ele faz assim, meio surtadão. Meus amores, eu sou a nutricionista Thaisa Leal, mais uma vez aqui no canal Primeiro Passo. E eu acho que hoje vai ser um dos vídeos mais importantes do canal, isso mesmo. Porque nós vamos falar do intestino. Sim, ele é muito importante. Você deve estar surpreso agora que eu falei isso, né? Mas eu não sei se vocês já ouviram falar que o intestino ele é o nosso segundo cérebro. Então, isso mesmo. Isso porque ele é ligado direta e indiretamente a várias funções, como por exemplo, imunidade, regulação do nosso peso corporal, humor e várias outras coisas que eu vou contar aqui pra vocês. E inclusive, ele tem neurotransmissores, que são aquelas células que tem no nosso cérebro, só que em muito menor quantidade, mas sim, eles têm. E aí no nosso intestino, tem uma coisa que a gente chama de microbiota intestinal, vocês já ouviram falar? Que são um conjunto de bactérias, várias bactérias que estão lá no nosso intestino, em todo o nosso trato gastrointestinal, e tem várias funções de proteção contra, por exemplo, bactérias patogênicas ou algum agente químico estranho que vai entrar no nosso corpo. E bactérias patogênicas, só pra vocês saberem, são bactérias que causam doenças. E olha que coisa mais louca, que curiosidade surreal. A gente tem aproximadamente trilhões de bactérias no nosso trato gastrointestinal, que equivale a mais ou menos 2 quilos do nosso peso corporal. Vocês têm noção? Vários micro-organismos mínimos, invisíveis, que junta e dá 2 quilos do nosso peso. E essas bactérias, elas têm muitas funções importantes no nosso corpo. Inclusive, a gente tem que cuidar muito bem delas, para que elas estejam ali e evitar que bactérias que não sejam tão legais estejam ali. A gente ainda vai conversar sobre isso tudo, mas deixa eu contar primeiro quais são as inúmeras e importantíssimas funções da microbiota intestinal. A primeira é endócrina. Elas produzem vários hormônios no nosso intestino, inclusive hormônios que regulam a nossa fome, por isso também que tem relação com ganho ou perda de peso corporal. Tem função também neurológica, porque elas produzem aproximadamente 90% da serotonina do nosso corpo, que é aquele neurotransmissor que tá ligado ao bom humor. Por isso que eu falei antes que tá ligado ao humor e tudo mais. Tem função também digestiva, função nutricional, porque ajuda a gente a absorver determinados nutrientes. Então, se a gente não tem uma microbiota intestinal boa, íntegra, a gente não absorve bem os nutrientes, inclusive de absorção da vitamina B12. E também tem muita função imunológica, porque elas formam uma barreira que impede que agentes estranhos, sejam bactérias ou outras substâncias tóxicas, entrem no nosso corpo. Porque também tem uma coisa que se diz é que o intestino é o nosso maior contato com o meio externo. Apesar de estar dentro da gente, é um dos nossos maiores contatos com o meio externo. Porque se você abre o intestino, ele tem assim um comprimento muito surreal. E tudo que a gente ingere, né, vai lá no intestino e a gente absorve, vai pra nossa corrente sanguínea. Então, se a gente tem uma barreira intestinal íntegra com as bactérias nos protegendo, vai evitar que coisas que não devem entrar no nosso corpo entrem. Então vocês viram a importância da gente ter um intestino saudável e também uma microbiota saudável. Quando a nossa microbiota ela não tá saudável, íntegra, a gente tem vários sintomas, como por exemplo, diarreia, mas também constipação, gases, abdômen distendido e várias outras coisas, além de prejudicar também o nosso humor, como eu falei, a nossa digestão e absorção de nutrientes, a nossa regulação do peso corporal, a nossa imunidade e várias outras coisas. Então eu vou falar pra vocês a partir de agora algumas coisas que prejudicam a nossa microbiota intestinal e coisas também que a gente pode fazer pra melhorar a nossa microbiota intestinal. Mas antes, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal Primeiro Passo pra vocês ficarem atentos em tudo que a gente postar. Por isso, não se esqueça de ativar as notificações também pra você sempre ser avisado. O primeiro hábito, o primeiro passo que a gente tem que dar pra ter uma boa digestão começa onde? Na nossa boca, né? Então a gente tem que mastigar muito bem o alimento antes da gente engolir. Porque já é um processo de digestão, né? Um processo mecânico, onde a gente quebra as fibras, né? Tritura o alimento, mas também digestivo mesmo, porque tem algumas enzimas na nossa saliva que já vão também digerindo o alimento. Então, por isso, mastiguem lentamente, não engole de uma vez a comida sem mastigar direito. E isso muitas vezes acontece porque hoje, numa vida tão corrida que a gente tem, né? Com tantas distrações, a gente come vendo TV, vendo o celular e fazendo várias outras coisas ao mesmo tempo e não tem uma atenção plena também no que a gente tá fazendo ali na nossa comida. Então, mastiguem lentamente, prestem atenção no que vocês estão comendo. Os seus pacientes, eles percebem que mastigam mal quando você conversa com eles ou demora? Muita gente já sabe, muita gente fala assim, não, eu como muito rápido, muita gente já tem essa noção e às vezes, na verdade, eu identifico isso, porque a questão da mastigação também tem muito a ver com a saciedade, né? Como eu falei, né, que o nosso intestino, ele tem várias funções de regulação do peso, da fome, ele produz hormônios que regulam a fome. Então, o que acontece? A nossa barriga tá vazia, então ele produz um hormônio que diz pro nosso cérebro que nossa barriga tá vazia, que a gente tem fome e que vai dar fome e a gente tem todos aqueles sintomas.
mais. Quando a gente começa a mastigar o alimento, demora um tempinho pro nosso intestino diminuir a produção desse hormônio que dá a fome e aumentar a produção do hormônio que dá a saciedade. Então demora pelo menos 10 minutos pro nosso cérebro entender que a gente... Eu tava falando olhando pra você. Então, assim, demora um certo tempo pro nosso cérebro entender que a gente, de fato, tá comendo, que a gente tá saciado, que é pra parar os sintomas da fome também, sabe? Então, quando a gente mastiga lentamente, vai dando tempo do nosso intestino produzir essa substância, contar pro cérebro e parar os sintomas da fome. Então, por isso também o mastigar lentamente é bom, não só pra digestão e absorção dos nutrientes, mas também pra essa regulação da fome, porque o intestino, ele é perfeito, ele tem uma ligação direta com o nosso cérebro e ele que tá no processo também de regular a fome. O segundo passo é a gente ficar atento a algumas intolerâncias alimentares. A intolerância à lactose, que é quando a gente não produz a enzima lactase em quantidade suficiente, né, ou não produz, e aí a gente não consegue digerir a lactose, então ela vai ficar ali, vai fermentar, que vai dar gases, vai dar diarreia, vai dar várias outras coisas. Tem também a alergia ao glúten, né, que é a doença celíaca, que causa estufamento nas pessoas, que causa também diarreia ou constipação, dá pra causar várias outras coisas. E tem sensibilidades específicas a alimentos, que às vezes até são alimentos saudáveis, mas que para determinadas pessoas pode causar sintomas gastrointestinais, né? Então, se você come uma coisa que é irritável para você, pro seu intestino, você vai prejudicar a sua microbiota intestinal, a sua barreira intestinal, vai causar alguma inflamação ali local e que vai prejudicar todo o seu intestino. Então, isso a gente consegue identificar muitas vezes quando a gente tá com uma alimentação saudável. Isso é muito importante. Eu pego pacientes no meu consultório que tem muitos sintomas gastrointestinais. Gente, isso é tão comum, tão comum. Provavelmente você tá se identificando, mas assim, eu acho que 99% das pessoas que eu atendo tem algum tipo de problema intestinal. Gases em excesso, dor, diarreia, constipação, e tudo isso tem ligação com a nossa microbiota intestinal, com essa desbiose, enfim. E quando a gente tem uma alimentação muito ruim, nada saudável, é óbvio que a gente vai ter esses sintomas todos e você não vai saber de onde que tá vindo. Então, a partir do momento que você regula a sua alimentação, né, tem uma alimentação mais limpa, com base em produtos in naturas ou minimamente processados, inclusive a gente tem um vídeo aqui já no canal falando sobre isso, como você escolher os produtos que vão fazer parte da sua alimentação e como escolher também produtos industrializados realmente saudáveis. Por isso, vai lá nesse vídeo pra vocês saberem o que vocês têm que evitar na lista de ingredientes desses produtos e não prejudicar a saúde de vocês, a flora intestinal e tudo mais. Então, quando a gente limpa a nossa alimentação, a gente regula esses sintomas e aí quando a gente come um alimento ou outro que mesmo sendo saudável pode causar alguma irritação na gente, a gente tem alguma sensibilidade, a gente consegue identificar qual foi o alimento. Porque se a gente tá tendo aquela alimentação louca, ruim e come um negócio saudável, mas causa algum mal a gente não consegue identificar o que foi que causou. Por isso, se alimentem bem pra vocês identificarem tudo isso. Tem alguns alimentos que são muito fermentados pelo nosso organismo, no nosso intestino, pelas bactérias e que podem causar uma certa osmolaridade. O que é osmolaridade? A gente consome uma coisa e ele chama água, né? Então isso pode fazer com que cause diarreia na gente. Esses alimentos, muitas vezes saudáveis, mas que para pessoas que têm certa sensibilidade intestinal, que tem, por exemplo, síndrome do intestino irritável, não sei se vocês já ouviram falar, que inclusive eu tenho, tem certos alimentos que vão causar uma irritação intestinal, que vão ser fermentados por essas bactérias, que vão causar essa questão toda da osmolaridade. Então, por exemplo, feijão, certos alimentos com casca, lactose e vários outros alimentozinhos que são saudáveis, mas que podem causar isso em pessoas mais sensíveis. Sabe uma outra coisa que pode causar muito desconforto intestinal em pessoas mais sensíveis? Adoçantes que terminam em ol. Mesmo que sejam saudáveis, sei lá, xilitol, eritritol, maltitol, não sejam artificiais, eles têm essa característica de causar gases e certos desconfortos intestinais. Então, assim, tem gente que é mais resistente, vamos dizer assim, que não vai sentir nada. Mas quem tem alguma sensibilidade vai ser afetado. Outra coisa que pode afetar a nossa microbiota intestinal é o uso de antibióticos. Por quê? Como o nome já diz, os antibióticos matam bactérias. Então, se a gente tem alguma doença, né, que a gente toma um antibiótico para combater alguma bactéria patogênica que causa uma doença na gente, consequentemente, a gente acaba também matando as bactérias benéficas, né, intestinais, que estão ali nos protegendo também. Não é que vocês não tenham que tomar antibiótico, pelo amor de Deus, gente. Se um médico passou, vocês têm alguma coisa, tem que tomar. Mas vai matar as bactérias também intestinais. Mas o que a gente
gente faz? É simples. Acabou o uso do antibiótico, faz um uso de probiótico, que são as bactérias intestinais benéficas, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho pra vocês. Mas não se assustem, é só pra vocês saberem que afeta a nossa microbiota intestinal. Na verdade, não só intestinal. Inclusive, muitas mulheres vão se identificar. Às vezes, quando a gente faz o uso de antibiótico, a gente pode ter cândida logo depois, né? Porque a gente também mata as bactérias que protegem, por exemplo, o canal vaginal. E aí faz com que fungos, né, como por exemplo da cândida, se proliferem, e aí a gente tem a cândida, né? Que ele já tá ali, né? Sempre no canal vaginal, mas aí ele vai proliferar. Depois, só fazer uso de probiótico. Outra coisa que pode afetar a nossa microbiota intestinal é o uso de prazóis. Você aí que tem ou teve gastrite, vai saber do que eu tô falando. Aqueles medicamentos todos que terminam em ol, do tipo omeprazol. Ih, esqueci os outros. Omeprazol, lansoprazol. Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, enfim, vários outros, eles também diminuem a nossa microbiota intestinal benéfica. Além disso, eles são também chamados de inibidores de bomba de prótons, e isso faz com que eles, né, diminuam a acidez do nosso estômago, do nosso intestino, de todo o nosso trato gastrointestinal, justamente, né, porque a gastrite ela é caracterizada por isso, então eles têm a função de diminuir a acidez para diminuir queimação, dor e tudo mais. Só que diminuindo o pH, a gente também diminui a nossa microbiota intestinal, a gente afeta a absorção de nutrientes. Por isso, gente, é o momento certo agora pra eu falar isso pra vocês. Não tomem medicamentos sem prescrição médica, porque quantas pessoas já não tomaram esses medicamentos sem prescrição? Sem ter certeza se tinha que tomar? São coisas, às vezes, tão comuns no nosso cotidiano que não deveriam ser comuns. Então, evitem. E tem várias coisas naturais que dá pra gente fazer e evitar a gastrite, inclusive, evitar essa queimação, porque também não adianta nada a gente tomar um medicamento pra diminuir ali a acidez, mas a gente tá consumindo alimentos e tendo hábitos que não são saudáveis e que estão causando a nossa gastrite, por exemplo. Então a gente não pode só remediar, a gente tem que prevenir também. Eu falei pra vocês de coisas que afetam, pioram a nossa saúde intestinal, o crescimento das bactérias benéficas, né, da nossa microbiota intestinal. E agora eu vou dar algumas dicas pra vocês do que a gente deve incluir na nossa alimentação, no nosso dia a dia, pra melhorar o crescimento dessas bactérias, que tem inúmeras funções importantíssimas, como por exemplo de imunidade. E inclusive, se vocês quiserem algum vídeo dizendo dicas pra imunidade, receitinhas pra imunidade, comenta aqui embaixo que eu vou dar essas dicas maravilhosas pra vocês. E que, né, outras funções de regular o peso corporal, saciedade, humor, enfim. Então a primeira coisa são os probióticos, que eu não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, mas provavelmente vocês sabem o que é. Que são aquelas bactérias benéficas que a gente consome e que regulam o nosso intestino. Aí o que acontece? A gente consome essas bactérias, elas vão se instalar no nosso intestino, vão crescer, ou seja, elas vão colonizar o nosso intestino e vão ter aquelas funções todas maravilhosas, né? Então os probióticos a gente pode suplementar em cápsulas ou sachês que a gente dilui em água, ou a gente pode encontrar em alguns produtos, como por exemplo no kombucha. Não sei se vocês já ouviram falar que é uma bebida, pode ser um chá, tipo um suco assim fermentado, que tem essas bactérias. A gente usa essas bactérias, né, pra fazer uma bebida fermentada. Tem também nos iogurtes e também no kefir. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso fazer um vídeo sobre essas bebidas fermentadas aqui no canal. E eles são ótimos de a gente incluir no nosso dia a dia. Só que só uma coisinha que a gente tem que ter atenção é que é ótimo consumir esses produtos. Eles vão ajudar a gente a ter uma colonização de bactérias boas no nosso intestino. Mas às vezes, o caso ele é mais assim extremo, digamos assim, a gente precisa de fato do uso de suplementos, porque a gente tem numa quantidade muito maior essas bactérias e sabe quanto que tem ali. E aí vai fazer um uso diário durante um determinado período. Por isso, procurem um profissional, nutricionista de repente, que vai dizer pra vocês como vocês podem fazer. Tá ficando escuro de... vai chover. Olha só. Eu sei das coisas. E aí, o que a gente precisa também? Prebióticos. A palavra é parecida. Mas os prebióticos, eles são os alimentos dos probióticos. Porque não adianta nada a gente botar as bactérias ali, mas não dar o alimento delas pra elas crescerem, proliferarem e estarem ali com a gente. Então, basicamente são fibras, os prebióticos, diferentes tipos. Então tem, sei lá, ligninas, frutoligosacarídeos e a inulina, por exemplo. E eles estão em diferentes alimentos que a gente tem no nosso dia a dia, inclusive, que vocês vão, ó, super se identificar. Cebola, alho, tomate, banana, aveia, alcachofra não é uma coisa que a gente consome tanto, mas tem bastante também. E também muitas sementes e oleaginosas. Então, assim, é bem fácil da gente consumir no nosso dia a dia. Por isso, prefiram sempre alimentos in natura, frutas, vegetais e coisas que a gente não precisa desembalar, que a gente só pega ali e come no máximo
máximo, descasca. Eles são riquíssimos em fibras e vão ajudar a gente a cultivar essas bactérias boas no nosso intestino. E eu também não podia deixar de falar pra vocês das fibras no geral, não só das fibras prebióticas que estimulam o crescimento dessas bactérias, mas das fibras no geral, porque elas regulam o nosso intestino. Então, se a gente não consome muitas fibras, a gente não vai formar volume fecal e não vai direito ao banheiro. E em contrapartida, se a gente consumir muitas fibras, mas não beber muita água, a gente vai formar volume fecal, mas essas fezes vão ficar ressecadas e a gente não vai conseguir ir ao banheiro, né? Então a gente vai ter a prisão de ventre, a constipação. Por isso, precisa de um equilíbrio de tudo. Água, fibras prebióticas, os probióticos e não fazer todas aquelas outras coisas que eu falei pra vocês. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido útil pra vocês esses vídeos, que ajude, coloquem em prática essas dicas, gente, porque sério, o intestino é tudo nessa vida. É a primeira coisa que eu avalio quando tenho um paciente no meu consultório. Mas é isso, curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.